dia maravilhoso que o Senhor nos deu e nos concedeu pela graça dEle, para que juntos nós pudéssemos estar aqui adorando o nome do Senhor. E por isso é muito importante ter você conosco essa noite, porque nós juntos somos igreja. Separadamente somos templo, mas quando nos reunimos, como fazemos essa noite, nós somos igreja. Inclusive, esse é o tema da nova série de mensagens que nós estamos trabalhando nesse mês e no mês que vem, onde estamos tratando e abordando o tema Cartas à Igreja. Semana passada nós falamos sobre o remetente. Quem é que escreve essas cartas à igreja no livro do Apocalipse? E nós descobrimos então que Jesus Cristo é aquele que anda entre os candelabros, que está no centro da igreja, diz palavras e direciona ensinos a essas igrejas que estão na região da Ásia. Que igrejas são essas? São 7 ao todo. E como nós já dissemos, o 7 é um número da completude, da perfeição, da totalidade. Se você olhar no mapa, por exemplo, que eu quero mostrar para você agora, você vai perceber do que nós estamos querendo dizer. Essas 7 igrejas estavam muito próximas umas das outras, situadas nessa região que na Bíblia, quando você for ler agora, vai entender melhor, é chamado de Ásia Menor. Todas as vezes que aparecer essa palavra, significa uma região geográfica onde está hoje a atual Turquia. Então nós estamos ali ao sul com a ilha de Patmos, onde o João está exilado, escrevendo as revelações do Apocalipse. Um pouco mais para a sua esquerda aqui nós temos a Grécia, e ali nessa região as 7 igrejas concentradas. Isso faz com que os estudiosos entendam que se trata de uma carta escrita a todas as igrejas. O que é isso? As 7 cartas não deveriam ser lidas individualmente, mas elas teriam uma característica epistolar, ou seja, elas eram lidas todas em todas as comunidades. E não apenas as 7 igrejas, mas todas as igrejas que foram fundadas no cristianismo primitivo. Isso significa que, juntas, elas têm ensinamentos poderosos para toda e qualquer igreja. Juntas, elas trazem direcionamento e orientação para toda e qualquer igreja. E eu gostei muito particularmente dessa interpretação, porque de fato, cada igreja das 7 igrejas do Apocalipse tem uma característica especial, tem uma orientação, uma identidade, também tem uma repreensão específica. E interessante que quando colocadas juntas e quando totalizadas, faz muito sentido não apenas para os leitores do primeiro século, mas para os leitores também do século 21. Se você olhar e perceber de uma maneira mais perto, você observará que todas as cartas têm a mesma estrutura. Quais são essas estruturas? Elas começam com identificação, ou seja, quem é o remetente, quem está escrevendo essa carta. É interessante que para cada uma das igrejas, Jesus, que é o remetente, ele se identifica de uma maneira específica. Para essa que vamos estudar hoje, ele diz: aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos e que anda no meio dos 7 candelabros. Para uma outra, ele vai se identificar como aquele que tem uma chave que quando fecha, ninguém pode abrir, e quando abre, ninguém pode fechar. Para cada uma dessas igrejas, o identificador, o remetente, é apresentado de uma maneira distinta, mas se trata da mesma pessoa. É Jesus quem escreve as cartas, não é João. João registra o que Jesus diz a respeito das 7 igrejas. Depois da identificação, vem a palavra de afirmação. O que essas igrejas têm feito? Como Jesus as vê? Interessante notar que apenas uma igreja não tem nenhuma afirmação. Ela não faz nada coerente e não faz nada que seja digno de elogio ou de nota. Essa igreja nós vamos aprender dela um pouco mais à frente, fica aí um mistério para você consultar depois. Então, esse momento de afirmação, Jesus fala o que é essa igreja, o que ela estava fazendo. Depois de afirmar essa igreja, Jesus repreende. Traz uma palavra de exortação aos erros que estão sendo cometidos e aos desvios que estão sendo empreendidos nessas comunidades. Eugene Peterson, no livro O Trovão Reverso, ele diz o seguinte, falando sobre o Apocalipse e as 7 igrejas. Ele diz: não há ninguém tão mau que não possa ser encorajado, e não há ninguém tão bom que não possa ser repreendido. Não há ninguém tão mau que não possa ser encorajado, mas também não há ninguém tão bom que não precise ser repreendido. Essa palavra é boa. E quando Jesus repreende essa igreja, ele faz um diagnóstico sobre os erros e desvios. Mas não somente isso. Depois da repreensão, inclusive tem 2 igrejas que não são repreendidas em nada. Fica aqui a surpresa para os nossos próximos encontros. E aí depois da repreensão, vem a orientação.
a instrução. Do que se trata, ou o que aquela igreja precisa fazer para retomar o caminho, ou retomar a rota de que ela havia se desviado. Depois de ter feito as orientações e as instruções, Jesus finaliza com uma promessa, sempre começando com a seguinte frase: ao vencedor, ou seja, aquele que vence, aquele que supera, aquele que se estabelece. E não é apenas uma projeção para o futuro na eternidade, eram para atividades práticas, imediatas e que atendiam aquela igreja imediatamente. Então eu quero chamar a sua atenção para entender que nós estamos falando de um grupo de igrejas que tem um ensino completo para nós. Por isso nós passaremos por todas elas nesses meses. E estamos falando de uma estrutura que tem muito a ensinar: encorajamento, repreensão, orientação e promessa para a sua vida e também para a minha vida. Hoje nós vamos falar sobre Éfeso, a primeira carta endereçada, que está em Apocalipse capítulo número 2 e que está registrado da seguinte maneira: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ou seja, aqui está a identificação. E Jesus traz então a direção. Para quem é essa carta? Quem são os destinatários? A igreja de Éfeso. Eu já disse para você, e não custa repetir, que nós, embora nos orgulhemos das nossas denominações, presbiteriana, batista ou assembleia, nós precisamos entender que isso ainda é fruto da nossa divisão pessoal, porque Deus nos criou para ser um. Então, quando Deus nos vê em Maringá, Ele não vê a igreja presbiteriana celebrando o nome dele, nem a igreja batista. Ele vê a igreja, corpo de Cristo, estabelecido em Maringá. Então, Jesus direciona essa palavra para uma igreja que estava numa cidade muito especial, a cidade de Éfeso, uma das principais cidades da Ásia Menor, se não a principal. Um lugar que ficava no porto do mar Adriático. Um grande volume de pessoas passavam por ali fazendo seus negócios e os seus comércios, trazendo a sua cultura e também a sua religião. Portanto, uma igreja cosmopolita surgiu numa cidade cosmopolita. Esse ambiente era altamente desafiador. Uma cidade que naquele tempo tinha cerca de 200 mil pessoas. Ou seja, há 2000 anos atrás, esse realmente é um número que nos assusta e que é bastante significativo quando falamos em estrutura social de uma cidade. Imagine só o trabalho para manter essa comunidade toda, 200 mil pessoas há 2000 anos atrás. Não somente isso, escavações recentes mostraram que Éfeso tinha um teatro gigantesco que comportava a céu aberto até 120 mil pessoas. Ou seja, era uma cidade economicamente forte por causa do seu porto, culturalmente viva por causa da transição de pessoas naquele lugar, também de uma certa maneira com grande número de entretenimento e mais. Éfeso era considerada como a guardiã do templo da deusa Ártemis, a deusa dos gregos, que era considerada a deusa que caiu dos céus. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tal era a sua opulência, sua magnitude, sua majestade. E era chamada pelos pelos romanos de Diana. Por isso que você vai encontrar na Bíblia a Diana dos Efésios, Ártemis, a mesma deusa para 2 distinções culturais, greco e romana. Esse templo era gigantesco e lá haviam prostitutas cultuais que faziam as suas celebrações diante da deusa Diana para a fertilização da terra, para que Diana fosse favorável aos ciclos de fertilização do solo e trouxesse prosperidade àquela região. Não somente isso, os imperadores de Roma utilizavam-se dessa grandeza desse templo para também serem cultuados. Havia um culto poderoso ao imperador naquele período na cidade de Éfeso. Multidões afluíam para aquele lugar e se submetiam à adoração do César. Então dá para perceber que essa cidade é uma cidade com multifacetas, uma cidade com muitas características, e que isso desafiava a igreja, inclusive a superstição. Se você registrar ou olhar em Atos capítulo de número 19, versículo 19, você vai encontrar que Éfeso era uma cidade de muita magia, de muito ocultismo. Está lá registrado na Bíblia, que as pessoas faziam práticas supersticiosas com muita frequência naquele lugar. Aí eu pergunto para você, como? Como ser igreja num contexto como esse? Você já parou para pensar o imenso desafio de ser uma igreja num ambiente como esse? Multicultural, autossuficiente,
idólatra, politeísta. Já parou para pensar o desafio de ser uma igreja no contexto de Éfeso? Porque quando a gente lê esse texto, diz, o anjo da igreja em Éfeso, a gente diz, tudo bem, é só uma região geográfica. Não, é muito mais do que isso. Ela é um símbolo do desafio que a igreja tinha para responder a esse contexto tão cruel, tão desafiador. E eu pergunto para você consegue imaginar essa igreja do primeiro século num ambiente como esse? Bom, vou te ajudar. Não precisa esforçar a sua memória. Não precisa criar agora um processo imaginativo. É só olhar ao redor. É só olhar na universidade. É só olhar para o contexto maringaense. É só olhar para o ambiente social que nós vivemos. É só olhar para o ambiente de rede social que nós estamos explorando. É só observar o nosso entorno e nós vamos ver um contexto tão desafiador quanto de Éfeso. Tão cruel quanto de Éfeso. Por isso que a palavra de Deus é tão atual. Por isso que ela salta das Escrituras e visita o século 21. Encontra a gente nesse lugar essa noite para dizer, eu sei onde você está. Você não está em Éfeso do primeiro século. Mas eu sei, diz Jesus, que a Maringá do século 21 é tão desafiadora quanto Éfeso no primeiro século. E isso não deve impedir que uma igreja forte, vibrante, relevante se estabeleça e se desperte num contexto como esse. Uma igreja forte nasceu aqui, queridos. A despeito de todo esse cenário, a despeito de todo esse desafio, uma igreja poderosa se levantou nesse lugar. Se você não conhece a história, Atos capítulo número 19. Tudo começa com Priscila e Áquila, que são tomados pelo apóstolo Paulo e levados até a cidade de Éfeso, e lá eles inauguram um trabalho, inauguram uma igreja. Paulo deixa Priscila e Áquila por algum tempo ali, depois volta, e quando ele volta, ele começa a ensinar aquela comunidade. Tal foi a resposta de Éfeso ao evangelho, que Paulo achou importante alugar uma sala na escola de Tirano, para poder ensinar por mais 2 anos. Foi uma das cidades que Paulo ficou mais tempo no Novo Testamento. Tal era a sua importância. Não somente isso, Priscila e Áquila, que eram os fundadores junto com Paulo da igreja de Éfeso, foram os discipuladores do Apolo. Apolo foi um grande erudito das Escrituras. Você imagina só, se o Apolo era bom, imagina os discipuladores dele. Pois é, aqui está na fundação dessa igreja gente que conhecia da Bíblia, gente que conhecia das Escrituras. Paulo, Priscila e Áquila. Já pensou o desafio de tudo isso? Bom, o pastor Naamã me deu a extrema honra de poder ministrar essa série de mensagens nesse mês de junho. E para mim já é uma grande responsabilidade estar nesse púlpito, diante dessa figura que também tem feito tanta diferença na nossa igreja e nas nossas vidas. Agora imagina pregando para o apóstolo Paulo. Imagina pregando para a igreja que o Paulo fundou. E entre os membros, alguns que foram batizados por Priscila e Áquila. Imagine só, porque depois de Paulo, Timóteo, isso está registrado nas Escrituras, ele assume a liderança da igreja. Timóteo, o jovem prodígio pastor. E depois de Timóteo, os pais da igreja vão dizer que quem assumiu a direção da igreja de Éfeso, inclusive era pastor aqui nesse texto de Apocalipse, era o próprio João, o evangelista João, um dos 12. Imagine só, uma igreja forte, poderosa como essa, nascida de um ambiente tão desafiador e tão improvável. Irmãos, eu acredito que nós não temos desculpas para cruzar os nossos braços e dizer que o cenário lá fora é catastrófico, e dizer que nós não podemos fazer mais nada pela cidade, e dizer que nós devemos assistir calados ao levante, o grito daqueles que estão ofendendo as Escrituras e o Evangelho e a causa de Cristo. Eu não acredito que tenhamos desculpa o suficiente para dizer que o mundo é assim mesmo, que os tempos mudaram, afinal são tempos pós-modernos. O que a pós-modernidade tem a ver com o Evangelho? O Evangelho não é pós-moderno, mas o Evangelho atende e responde a qualquer momento da história, porque ele conseguiu surgir na cultura de Éfeso e conseguirá com certeza impactar a cultura de Maringá, conseguirá impactar a cultura da universidade. Desde que os discípulos estejam engajados nesse processo, estejam dispostos a não dar mais desculpas pessoais, como não tenho tempo, não tenho recursos, não tenho habilidade, não tenho competência, o mundo é difícil demais. Isso não é desculpa,
Porque uma igreja forte e poderosa surgiu a partir de um cenário completamente desafiador. Prova disso é o que Jesus diz à igreja de Éfeso. Vamos dar uma olhadinha no versículo de número 2. Veja só o que Jesus diz a respeito dessa igreja poderosa que surgiu no meio de um avivamento. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Uma igreja que tinha o DNA do avivamento, que surgiu no discipulado e aprendeu no seu nascedouro a importância das Escrituras, é obviamente uma igreja que precisa ser reconhecida por isso. Essas consequências, esses efeitos são colaterais diante de uma igreja que nasce nesse ambiente de avivamento, de escritura, de trabalho, de entrega. Em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo chega em Éfeso e encontra um grupo de discípulos e diz: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: mas nem ao menos nós sabíamos que existe Espírito Santo. E Paulo diz: então sejam batizados agora. E quando eles foram batizados, eles receberam de Deus dons e começaram então a exercitar esses dons em Éfeso. Isso começou a mover na igreja. As pessoas começaram a ser impactadas. Aquele grupo começou a ser mais influente, mais relevante, mais atuante. Tinha uma palavra poderosa para entregar aquele contexto desafiador. E quando a igreja cresceu, ela trouxe algum tipo de transtorno. O texto diz que o avivamento trazido por Paulo àquela cidade, experimentado a partir das Escrituras, o entendimento de que havia mais de Deus para aqueles discípulos, trouxe àquela igreja, àquela cidade, um profundo arrependimento. Em Atos 19, diz a Bíblia que as pessoas foram tomadas tal pela palavra de Deus e pela consciência de arrependimento. Sabe o que eles fizeram? Eles queimaram seus livros de ocultismo e de magia em praça pública. O valor equivalente? 500 mil dias de trabalho. Imagina 500 mil dias de trabalho. Foi o valor equivalente queimado em praça pública, tornado a cinzas, por causa de um povo que reconheceu o poder da palavra em seus corações. O Demétrio, que era o artífice, que era o chefe do templo da deusa Diana, que fazia aqueles nichos para vender aquelas pequenas imagens de Diana, ficou preocupado. Ele disse: senhores, nós vamos perder o nosso trabalho, a nossa fonte de lucro. E além de tudo, o templo da grande Diana dos Efésios será reduzido ao descrédito. Façamos alguma coisa. E aí um tumulto acontece naquela cidade, ao ponto do apóstolo Paulo precisar sair às escondidas, porque realmente o cenário ficou bastante desafiador. Mas a igreja continuou. Uma igreja perseverante. Uma igreja que aprendeu a perseverar no meio do sofrimento. E existem aqui pelo menos 4 afirmações de Jesus a respeito dessa igreja. Primeiro, era uma igreja que perseverava. Ela nasceu no avivamento e aprendeu que sofrimento faz parte da pregação do evangelho. Eles sofriam com a ofensa do império. Sofriam com o paganismo institucional. Sofriam com as perseguições silenciosas e evidentes. Por isso nós precisamos aprender a ser uma igreja que também lida com o sofrimento, queridos. Nós queremos ser uma igreja que seja senhora, que esteja acima, que esteja à frente, que domine ao invés de servir, porque não queremos sofrer. O nosso discurso é de bem-estar. O nosso discurso é discurso pós-moderno. É discurso de um bem-estar e prazer, de felicidade inigualável e perene. Quando na verdade a igreja precisa aprender que enquanto ela estiver pregando o evangelho genuíno, certamente ofensas virão ao seu encontro. Não apenas a perseverança. Essa igreja era reconhecida pelo trabalho árduo. A palavra árduo aqui em grego significa suor, aquilo que demanda esforço, aquilo que gera exaustão. Uma igreja havia surgido nesse contexto laboriosa, operosa, uma igreja cheia de atividades, uma igreja cheia de serviço, com gente que arregaçava as mangas. Sim, irmãos, nós podemos aprender com Éfeso, a trabalhar mais para o Senhor, a operar mais por Ele, a sermos mais dispostos, mais engajados, menos consumidores e mais engajados com o reino. Precisamos aprender com aquela máxima monástica do século V que dizia, em latim: orare et laborare, ora e trabalha.
Não é só uma observação e contemplação mística, mas é um trabalho árduo que se aplica no dia a dia. Irmãos, como nós precisamos de uma igreja laboriosa, que saia da teoria, que saia da abstração, que saia dos cultos, quem leva a alma e vem para a prática do dia a dia, que serve nos ministérios, que abençoa as crianças, que ministra os mais velhos, que age com as mães solteiras, que atua com as pessoas descasadas, que abençoa a cidade. Igreja que ora, mas a igreja que labora, que trabalha. Esta era uma igreja que Jesus honra e reconhece numa afirmação: eu tenho visto que vocês têm se exaurido e se esforçado no trabalho. Outra característica, Jesus diz, essa igreja era perseverante na doutrina. Vocês provaram os falsos apóstolos, vocês não engoliram qualquer coisa, vocês são uma igreja forjada nas escrituras, ortodoxia plena, inegável. Nós precisamos disso, irmãos. O evangelho está sofrendo com desvios. O evangelho está sendo adaptado ao gosto do cliente. Não é o evangelho que é certo, mas é o evangelho que dá certo, que está sendo pregado. E nós precisamos ser uma igreja da doutrina, uma igreja da ortodoxia, uma igreja guiada pela palavra, que estuda a palavra, que confere a palavra, que não acredita no novo vento de doutrina, ou na nova motivação do pregador, mas que confere a Escritura, que ama a Escritura, que pratica a Escritura. E não é conferir youtuber ou influencer, é conferir a palavra de Deus, se de fato as coisas são, como os bereanos fizeram em Atos capítulo 17. Nós precisamos ser a igreja da doutrina, a igreja da ortodoxia, que é do cortar correto, do ir certo, do ser pontual. Mas em quarto lugar, Jesus ele elogia essa igreja por um versículo que vai estar um pouquinho mais à frente. Quando a gente lê, você vai saber do que se trata, que era uma igreja que resistia aos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Bom, os estudiosos têm bastante dúvida em respeito a esse grupo de pessoas, mas de uma certa maneira eles entendem que seria um grupo que era mais liberal, uma igreja, um grupo que era mais associado ao paganismo, mais tolerante à imoralidade. Em outras palavras, era um grupo mais ecumênico com o paganismo de Roma e da Grécia. E essa igreja resistia firmemente, moralmente, não era liberal, não era libertina, não dava licenciosidade aos seus membros para agir conforme o contexto, mas mantinha firme a sua doutrina e mantinha firme os seus valores. Nós precisamos de uma igreja que resista aos nicolaítas, queridos. Tem muito nicolaíta pregando, tem muito nicolaíta entrando nas nossas redes sociais, tem muito nicolaíta transvestido de cultura. É cultura, você é retrógrado. Nós precisamos ser uma igreja que resiste aos nicolaítas, ou melhor, às obras dos nicolaítas. Igreja louvada, igreja potencial, num contexto grandemente desafiador. Porém, esse é o problema. De que adianta você ter tudo isso, quando falta o essencial? Deixa eu usar um exemplo. De que adianta você ser um bom marido, se você não ama a sua esposa? De que adianta você ser uma mulher fiel, se você não tem mais paixão pelo seu marido? Cumprir todos os protocolos do matrimônio, pagar as contas, cuidar dos filhos, ser uma pessoa de caráter e integridade, mas quando olha um para o outro já não existe mais paixão e não existe mais devoção matrimonial. É frio, é disperso, é parecido com muitos dos nossos cultos, algo distante, porque nos acostumamos a obedecer regras e a cumprir protocolos, e esquecemos que de nada vale isso sem paixão. E quando eu falo paixão, eu não falo emocionalismo, mas também não falo de ausência de sentimentos. Nós temos um medo, queridos, de falar sobre sentimentos. E o evangelho não é só racional, também é sentimental. Mas o evangelho também não é só sentimental, também é racional, porque nós somos um ser completo, todo. Nós queremos dividir o ser humano, agora é minha parte racional, agora é minha parte emocional. Irmãos, não dá para ser assim, está tudo misturado. Por isso que paixão aqui é razão e emoção convertida a Jesus Cristo. Quer ver qual é a grande repreensão de Jesus a essa igreja? Quer ver qual é a crítica à igreja que era trabalhadora, a igreja que era perseverante no sofrimento, que era ortodoxa e que era resistente ao liberalismo? Quer ver qual é a repreensão? Próximo versículo.
Versículo 4. Contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Jesus está dizendo, vocês me perderam enquanto vocês faziam para mim. Sim, irmãos. Há um risco, conforme diz o Hernandes Dias Lopes em um dos seus sermões. Ele diz assim, há um risco de perder o Senhor da obra, enquanto a gente está fazendo a obra. Já não fazemos mais para Ele. Como o marido desapaixonado não faz mais pela esposa, faz apenas pelo protocolo, faz apenas pela instituição matrimonial. Muitos de nós já não fazemos mais para o Senhor. Já não amamos mais o Senhor ao ponto de a nossa devoção converter a nossa ortodoxia a Ele. A nossa ortodoxia foi criada paralela a Ele, porque se Ele não vier, pelo menos eu sou ortodoxo. Se Ele não vier, pelo menos eu sou moralmente aceito. Se Ele não vier me tocar, pelo menos eu tenho trabalhado arduamente. Se Ele não vier, pelo menos eu tenho sido resiliente aos sofrimentos da vida. Não, Jesus não abre mão disso. Ele diz, vocês estão fazendo bem, mas tem uma coisa que estão fazendo mal. Tudo isso está sendo sem amor. Tudo isso está sendo sem paixão. Tudo isso está sendo sem entrega. Se tornou um protocolo, se tornou uma instituição, se tornou um fazer e não um ser. E note, irmãos, que a igreja de Éfeso não estava perdida por coisas ruins. Nós não estamos falando de gente imoral, gente indecente. Nós não estamos falando de gente de segunda categoria. Nós estamos falando de gente intencionada, bem intencionada. Mas que as coisas boas que eles estavam fazendo, estava desviando da melhor. Sim. Se você não se convenceu disso, que tal a gente dar um exemplo? Jesus foi visitar uma casa. E naquela casa tinha duas irmãs. Uma servia arduamente. Grave essa palavra. Uma servia arduamente. Preparava a mesa, cuidava dos detalhes, cuidava dos convidados. O nome dela? Marta. Outra se desprendia de tudo isso, sentada apaixonadamente aos pés de Jesus. A que trabalha arduamente diz, Senhor, não te incomodas que a minha irmã fique sem fazer nada? Porque essa é a nossa sensação. A queda nos fez sentir que precisamos fazer para ser. Mas o Evangelho veio dizer que nós fazemos porque somos. E se somos, importa muito mais do que fazemos. Então Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta. É mais ou menos quando você, no alto da sua sapiência, olha para uma pessoa ignorante, nos seus comportamentos ou até nas suas ideologias e diz, amigo, amigo, Marta, Marta, você anda preocupada e te inquietas com muitas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Marta estava fazendo coisas ruins? Não, irmãos, ela estava fazendo coisas boas. O problema é quando as coisas boas nos tornam suficientes. O problema é quando as coisas boas roubam a nossa devoção e a nossa paixão. O problema é quando as coisas boas geram a nossa postura em mérito e performance e nos deixa longe dos pés daquele a quem amamos e prestamos louvor. O problema não são as coisas ruins que praticamos, porque essas são visíveis e tristes. O problema são as coisas boas que fazemos e esquecemos daquele a quem amamos. Por isso, a repreensão é tão amorosa, é tão maravilhosa. Jesus diz, eu tenho porém uma coisa contra vocês. Vocês estão fazendo tudo bom, mas vocês escolheram o bom e trocaram pelo melhor. O melhor não faz parte daquilo que é bom. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O que a palavra de Deus está nos chamando a viver hoje? Irmãos, não é abandonar a ortodoxia. Não é jogar a doutrina no lixo. Irmãos, não é parar de trabalhar e ficar numa expectativa filosófica. Irmãos, não é abandonar a igreja. Irmãos, não é isso. O que Deus está nos chamando não é menos doutrina, é mais devoção. O que Deus está nos convidando não é menos trabalho, é mais paixão, queridos. O que Deus está nos chamando a fazer não é menos força moral, mas mais engajamento no reino dele e aos seus pés.
Não é abrir mão disso para alcançar aquilo, mas através disso eu ter todas as outras coisas. Buscar primeiro o reino e as outras coisas são acrescentadas. Não é abrir mão das outras coisas, é partir do principal, é partir do essencial, é partir do primeiro amor, é partir da paixão, da devoção. E talvez você possa estar dizendo: pastor, esse negócio de paixão é coisa de menino. Esse negócio de sentimentalismo é coisa de infante. A palavra em grego significa ágape. Ágape não é um sentimento que nós criamos como amor. Ágape é uma atitude sentimental e um sentimento em atitude. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem emoção e razão aqui. Tem uma atitude que envolve coração, corpo, alma, espírito, tudo que sou, tudo que tenho. Por isso a chamada ao primeiro amor para fazer o que fazemos é tão fundamental. O que eu quero convidar você essa noite a refletir é: não abandone a doutrina, não deixe de trabalhar, mas coloque mais paixão no que isso que você vive. Cuidado com o protocolo e cuidado com a prática que desvia da paixão e da devoção profunda e sincera. Jonathan Edwards, grande avivalista dos Estados Unidos do século XVIII, ele dizia que nós devemos aprender a converter nossas afeições a Jesus Cristo. É converter os nossos sentimentos, irmãos, a Jesus Cristo. Porque os nossos sentimentos são convertidos a uma boa música, a um bom teatro, a um bom entretenimento. E quando se trata de Jesus, nós queremos ser apenas frios e racionais. Não, irmãos, a gente tem que converter a vida inteira. A gente precisa se empolgar com Ele, se entusiasmar com Ele, se apaixonar por Ele. Porque nesse caso aqui, primeiro amor, tem uma coisa bem interessante para a gente refletir. Quando a gente fala em primeiro amor, o que você pensa? Você pensa de que existe alguma coisa que veio antes e que deveria ser praticada. Exatamente. Esse primeiro amor aqui pode ser temporal, ou seja, no sentido de que o que eles faziam antes era muito mais apaixonado, muito mais intenso, muito mais profundo do que eles estavam fazendo agora. Então, primeiro amor no sentido temporal. Essa igreja surgiu na devoção, essa igreja surgiu na experiência com Cristo, essa igreja surgiu no avivamento, essa igreja surgiu no coração queimando de amor. Essa igreja tinha cheiro do colo de Deus quando surgiu. E aí Jesus diz: olha, vocês abandonaram o primeiro amor, aquilo que veio antes. Essa é uma das interpretações, o primeiro em sentido temporal. Mas mais sério do que isso, talvez seja o primeiro no sentido posicional. O sentido posicional significa primeiro no lugar. Vocês abandonaram aquilo que deveria ser primeiro em ordem de prioridade. Você está entendendo agora? O que Jesus está dizendo é: eu estou requerendo a minha prioridade sobre essa igreja. Eu estou requerendo a minha prioridade na sua agenda. E talvez, irmãos, nós estejamos deixando o primeiro amor temporal, porque a gente já não é apaixonado como a gente era antes. E você pode dizer isso. Pastor, eu me acostumei e me asfixiei dentro da religiosidade. Pode ser. Hoje é um dia maravilhoso para você se levantar dessa condição. Mas pode ser que você seja alguém que colocou o seu primeiro amor no sentido posicional em segundo lugar. Em terceiro, primeiro eu, primeiro a minha agenda, o meu beach tênis, depois a minha academia, depois o meu entretenimento, depois o meu lazer, depois as minhas prioridades. Se sobrar tempo, Deus pode chegar lá. Agora, a gente divide o amor de Deus com tantos outros amores. Eu amo Deus, mas eu amo praticar esportes. Eu amo Deus, mas eu amo aquela série da Netflix. Já percebeu como a gente divide o amor de Deus tão facilmente na nossa cultura? E nós vamos, sem perceber, fazendo altares a falsos deuses, e de repente a gente percebe que o sacrifício somos nós mesmos. Estamos nos oferecendo ao altar de falsos deuses, porque deixamos que o primeiro amor fosse o último na escala de prioridade. E veja bem, como isso é desafiador para você e para mim, porque Jesus não quer ser o principal. Jesus não quer ser o mais importante. E o que Ele está requerendo dessa igreja é... Espera aí, eu vou contar um exemplo para ficar melhor. Suponhamos que um homem seja adúltero. Ele tenha várias mulheres e é casado. E a sua esposa descobre das suas peripécias e de suas traições. E então, a sua esposa o chama para uma conversa sincera e diz: eu não aguento mais dividir você com outras pessoas.
Eu não aguento mais dividir você com outras mulheres. E então o marido olha para ela e diz: ah, querida, você está sendo ciumenta demais. Eu tenho outras mulheres, mas você é a mais importante. Esse discurso convence essa mulher traída? Esse discurso convence essa mulher adulterada? Quem disse que esse discurso convence o nosso Deus? Ele não quer ser o mais importante, Ele não quer ser o principal, Ele quer ser o único da nossa vida. Marcos capítulo número 12, versículo 28 até o 30 diz: amarás o Senhor, pois, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Ou Deus tem tudo de você, ou Ele ainda não tem nada de você. Ele não quer ser uma parte na sua vida, Ele quer ser o tudo da sua vida. É um Deus ciumento que não divide a glória dele com ninguém, e você é a glória dele. Por isso não adianta queremos nos bajular com palavras bonitas quando estamos dividindo um amor que deveria ser devotado a Ele. Queridos, voltar ao primeiro amor é colocar Jesus de volta na posição. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa prática evangélica, Ele é o centro dos nossos propósitos, Ele é o primeiro e o único que satisfaz o nosso coração na plenitude. Mas mais do que isso, uma terceira interpretação do primeiro amor é temporal, posicional e relacional. No sentido de troca, no sentido de dar amor e receber amor. Um amor que é compartilhado, um amor que é vivido na troca, na reciprocidade. E talvez seja isso que Jesus esteja dizendo: eu estou dando tanto para vocês, do meu amor, e vocês têm devolvido só obras para mim. Eu quero o seu amor, porque eu não sou empregado. E nem quero crente empregado. Eu quero filhos e filhas, e filho e filha é diferente de empregado. Quantos de nós estamos nos comportando mais como empregados de Deus, tentando fazer como Caim, oferecer algo que tenha valor, ao invés de ser como Abel, simplesmente servi-lo por aquilo que somos nele? Eu acho uma boa reflexão para nós essa noite, pensar onde está o nosso primeiro amor, porque o problema da igreja de Éfeso é exatamente esse: o zelo sem devoção. Eu não estou encorajando você a abandonar o zelo, eu estou encorajando você a ampliar sua devoção. O quanto a oração te apaixona, o quanto você já deitou no colo de Deus, e permite essa linguagem de intimidade, pode trazer desconforto para alguns, mas o imaginativo é tão maravilhoso, queridos. Por que a gente vai perder isso? Quando nós repousamos seguramente no colo de Deus, dizemos: a sua presença é melhor do que a vida, meus lábios te louvam. Quantos de nós, queridos, estamos como o Salmo 16, versículo 11: tu me farás ver os caminhos de vida, na tua presença há delícias perpetuamente, e a tua destra, alegria eterna. Quantos de nós estamos como o Salmo 81, versículo 10, que diz: mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro estar à porta do templo do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. Quantos de nós temos esse anseio do Salmo 42? Como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, a minha alma tem sede de ti. Quantos de nós estamos como o Salmo 27, versículo 4, que diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na sua presença para sempre. Quantos de nós estamos anelando, ansiando? Quantos de nós entendemos que um culto é insuficiente, que uma música é insuficiente, que uma programação não basta, que uma semana não serve, e que uma vida inteira é pouca para servir, amar, adorar e viver esse Jesus que não é abstrato, é pessoal e é relacional, queridos? Eu fico preocupado de nós estarmos falando de um Jesus muito institucional, ou de um Jesus muito abstrato, ou de um Jesus muito hollywoodiano. Esse texto é um apelo de um Deus que tem saudade da igreja dele, que diz: eu tenho saudade de vocês, eu estava esperando vocês acordarem, eu estava esperando vocês se levantarem. Quem é pai sabe disso. Quando as crianças são pequenas, a gente não vê a hora deles acordarem de novo para a gente brincar. Pelo menos era assim comigo. Ana Luísa está dormindo de novo? O Heitor está dormindo de novo? Acorda esse menino. Eu já estou com saudade deles. Quantos de nós Deus passa os olhos hoje procurando e dizendo: desperta, porque eu tenho saudade do quarto secreto de oração, eu tenho saudade da sua busca em mim na palavra, eu tenho saudade da sua paixão, da sua entrega, da sua devoção, eu tenho saudade de passar tempo com você. Quantos de nós Deus está dizendo: você está fazendo tudo bem,
mas eu quero que você faça o melhor. Venha para mim, desfrute de mim, receba de mim. E aí, esse texto termina dizendo no versículo 6: mas há uma coisa ao seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. Lembra que eu já expliquei na primeira parte? Agora olha o versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Mas intencionalmente eu pulei uma tela aqui, porque o texto faz referência à árvore da vida e faz referência ao paraíso de Deus. Você já parou para pensar o que é isso, não? O que é o paraíso e a árvore da vida? O primeiro casal, comunhão plena, total e indelével com Deus. Que presença é essa? Eu consigo imaginar e fechar os meus olhos e falar como era Adão e Eva se relacionando com Deus no Éden. O pecado rompeu essa comunhão. O pecado fez da gente fazedores ao invés de pessoas que são seres com a identidade em Deus. O pecado foi transformando a nossa caminhada e desconectando com Deus. Aí Jesus diz o seguinte: se você vencer, se você voltar às práticas das primeiras obras, você vai ser reconectado à comunhão comigo. Há uma promessa, queridos, de reconexão. Por isso que esse texto, quando fala em primeiro amor, fala de comunhão com Deus. A gente pode tentar aplicar para várias coisas, irmãos, mas o texto aponta para isso. As obras pobres deles era resultado de falta de comunhão. Eles continuaram sendo igreja, mas conseguiram prosseguir sem comunhão. E eis aqui o nosso desafio: restaurar a paixão, o fervor, a devoção e o amor àquele que é o alvo e que é o autor, mas que também é o consumador de toda a nossa vida, toda a nossa fé, toda a nossa devoção. Por isso que essa imagem é tão linda. E como é que a gente faz para reconectar o Jardim do Éden? Como é que a gente faz para restaurar essa comunhão do paraíso, que não é para o futuro só, na eternidade, é para agora? Jesus diz: olha, se você vencer, você verá, você experimentará isso agora. Vou voltar à tela agora, versículo 5. Lembre-se de onde você caiu. E aqui eu não quero explicar, eu quero aplicar apenas. Você consegue lembrar de onde você caiu? Eu consigo. Onde foi que meu amor começou a arrefecer? Onde foi que a minha paixão começou a dar sinais de esgotamento? Você se lembra? Onde foi que você se perdeu? A palavra grega é memória. Traga a memória. Onde foi que você se perdeu? Jeremias capítulo 6, versículo 16. Ponham à margem do caminho e pergunte pelos caminhos antigos. Pergunte por esses caminhos e andem por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Que caminho é esse que a gente se perdeu? Qual é o caminho de retorno? Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se. A palavra é metanoia. Você está indo para cá, não é um ajuste, queridos. Vou dar uma ajustadinha, vou arrumar aqui, vou melhorar nisso. Não, irmãos, é conversão. É mudar o caminho, mudar o rumo. Voltar. E pratica as primeiras obras. Olha que legal isso. Conheça as suas obras. Você abandonou o primeiro amor, pratique as primeiras obras. Essa igreja aqui foi formada no zelo e na devoção, perdeu a devoção e ficou no zelo. Volte à devoção. Pratique as primeiras obras. Não é ficar se arrependendo, querido. Oh meu Deus, hoje. E arrepender amanhã, e arrepender a semana que vem. Tem gente que vive num ciclo de arrependimento, mas que não tem transformação. Para mim isso é remorso, não é arrependimento, né? Mas o arrependimento verdadeiro leva uma prática e diz: eu quero voltar. Eu quero voltar. E eu quero voltar a esse lugar de comunhão com Deus. Irmãos, essa palavra que foi para Éfeso é para os nossos corações hoje. Eu não tenho dúvida que Deus encontra aqui essa noite corações que estão abertos para dizer: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero me ampliar nessa devoção, continuar no zelo e ampliar a minha paixão. Quantos de nós essa noite precisamos voltar ao primeiro amor? Porque antes era mais intenso do que é agora, e você sabe disso. Porque antes ele era primeiro do que é agora, e você sabe disso. Porque antes você desfrutava disso, e você sabe disso. É hora de voltar, minha irmã. É hora de voltar, meu irmão. Deus está convidando, com a graça e a misericórdia dele. A palavra não é de julgamento, a palavra é de despertamento. Porque Jesus disse: eu conheço
as tuas obras. Jesus te conhece. Ei, presta atenção. Eu tenho um palpite sobre você. Eu tenho uma opinião sobre você. Eu tenho um palpite sobre essa comunhão essa noite. Nós temos um feedback aqui do palco e dessa plataforma sobre o que a igreja está vivendo essa noite. Nós temos um palpite, mas Jesus tem um diagnóstico. Jesus conhece, Jesus discerne o seu coração. Ele sabe quem você é e sabe quem nós somos. E só Ele para dizer como nós podemos voltar. Só Ele para fazer um convite doce e amoroso para dizer: volta, filha. Volta, filha. Volte ao primeiro amor. Não é meninice, não é infantilidade. Ai, pastor, mas está falando sobre avivamento. Pastor, eu tenho medo de avivamento, porque a gente já viu tantas loucuras de, meu Deus, desse mundo. Irmãos, posso dar uma palavra aqui? Avivamento é aprofundamento do zelo e da devoção. Todo avivamento da Bíblia e da história que foi bíblico aprofundou o zelo e aprofundou a devoção. Se você experimentou um avivamento ou teve conhecimento de um avivamento que não trouxe nem zelo e nem devoção, não é avivamento, é movimento humano. Não tenha medo de avivamento. Avivamento não é combatido, avivamento é ensinado. Quer trazer avivamento à sua vida? Comece a falar sobre ele. Sobre a igreja, comece a falar sobre ele. Nós não precisamos ter medo de um coração avivado, renovado no zelo e na paixão, só porque nós não experimentamos ou porque tivemos uma experiência ruim. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu era criança, eu fui comer algo da geladeira que estava na porta e era um monte de coisinha preta assim. Eu achei que era chocolate, peguei logo 3 e enfiei na boca. Estava com fome e aquele negócio amargou, aquele negócio azedou de um jeito. Eu joguei fora. E aí quando minha mãe chegou da escola, eu falei: mãe, esse negócio aqui é horrível. E ela disse: filho, isso aqui é uva passa. Eu falei: mas mãe, isso aqui é azedo demais, horrível. Eu quase vomitei, me trouxe uma ojeriza, um nojo. E ela experimentou e disse: espera aí, não, filho, isso aqui está estragado. Essa uva passa, passou. E eu cresci evitando uva passa a minha vida inteira, queridos. Por isso que panetone, eu não consigo entender até hoje porque que tem fruta e uva passa. Tem que ser chocotone, não é verdade? Por que judiam do panetone desse jeito? Mas de repente houve uma salada que a minha amada esposa fez, e ela colocou uva passa, e eu falei: não vou desagradar. E experimentei. E disse: uau, isso aqui é bom demais. Sabe aquela de repolho roxo, com maionese, com alguma coisa mais aquilo é maravilhoso. Eu falei: meu Deus, isso aqui é bom demais. A minha referência de uva passa mudou completamente. E quando eu fiz legendário, então, uva passa é uma coisa que é fantástica. O que eu experimentei de estragado atrapalhou a minha compreensão do que era bom. E talvez algumas pessoas tenham medo quando se fala de avivamento, de devoção, de entrega, de arrependimento, de quebrantamento, porque associam isso com coisas estragadas. Queridos, o avivamento não estraga ninguém. Avivamento não estraga a igreja. Avivamento não divide pessoas, não divide liderança. Avivamento nos leva ao altar e aprofunda o nosso zelo e devoção. Por isso a gente precisa falar sobre ele, buscar mais sobre isso e ser algo de Deus que aprofunde a nossa entrega, o nosso amor e a nossa paixão. Essa igreja que surgiu no avivamento só fazia obras. Jesus chama não abandonar as obras, mas aprofundar no avivamento. Que Deus possa encontrar o seu coração um lugar pronto e preparado para brotar a glória e a majestade dele. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar juntos nesse momento. A equipe de louvor vai ministrar uma linda canção para a gente encerrar essa. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos para a gente juntos refletirmos. Feche seus olhos. O fechar os olhos é uma proposta de concentração, não é nada místico, tá, querido? É para você concentrar em você mesmo. Eu quero conversar com você que está entendendo. Eu sei de onde eu caí. Eu me perdi na religiosidade, pastor. Eu me perdi na decepção com aquela igreja e com aquela liderança. Eu me perdi na rotina e na mesmice. De onde você caiu? E você que está sentindo que o amor está esfriando, a paixão está sendo estrangulada, que tal agora pedir para o Senhor renovar a sua paixão? Para que Ele seja o primeiro e o único da sua vida. E
e o alvo do todo o seu amor. Imagine só como vai ser sua semana. Imagine como será essa igreja nessa cidade. Imagine como serão as pessoas que conviveremos. Imagine só como será o ambiente que visaremos. Se essa igreja, se nós, essa noite, fomos tocados por esse amor. Deixe o amor de Deus fluir e deixe o seu amor por Ele se renovar em nome de Jesus. Enquanto cantamos essa canção, reflita sobre isso e vamos cantar juntos em nome de Jesus.